Tá pensando em comprar um carro elétrico? Eu te apresento 5 vantagens e mais 5 desvantagens para você colocar um na sua garagem. Fala pessoal que se liga aqui no PHTV, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, né? Vamos bater um papo hoje e falar sobre eletrificação automotiva. É um caminho sem volta e cada vez mais a gente vê novos modelos chegando aqui no nosso país, novas montadoras, novos carros elétricos, até alguns já que a gente conhece, né, do dia a dia, se tornando elétricos também. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre vantagens e as desvantagens, nem tudo são flores, né, para se ter um carro elétrico. Bom, a primeira vantagem de um carro elétrico, custo por quilômetro rodado. Ele é muito mais eficiente do que um carro a combustão, ou seja, você vai gastar muito menos para percorrer a mesma distância que você percorreria com um carro a combustão. A diferença pode ser bem grande, na média aí, dependendo, né? Vamos colocar aí, dependendo do carro, chegando a R$150 a 400 quilômetros rodados. Se você roda 400 quilômetros com um carro a combustão, aproximadamente, né, e 400 com um carro elétrico, a economia no carro elétrico pode chegar a mais ou menos aí uns R$150. Bom, a segunda vantagem em se ter um carro elétrico é a ausência do motor, a ausência de câmbio, né? São componentes, né? O motor e câmbio, os dois juntos, precisam trabalhar em conjunto para que o carro possa andar, tanto para frente quanto para trás. O motor fornece a força para o câmbio, que fornece para as rodas, enfim. Tudo isso no carro elétrico não existe, tá? Imagine só um motor, quantas partes móveis, né, se mexendo e trabalhando ali o tempo todo, tem dentro de um motor. Carro elétrico não tem. Câmbio, mesma coisa, um componente que precisa de muitas partes móveis para fazer as rodas girarem. E o câmbio, né, no caso do carro elétrico, também não existe. Então, é um componente a menos, né, que você precisa da manutenção. Não tem troca de óleo, correia, não tem nada disso. Então, você vai poder fazer, ou melhor, vai poder economizar na manutenção. Obviamente, né, tem o líquido de arrefecimento das baterias, mas comparado a um carro normal, o custo de manutenção de um carro elétrico é infinitamente menor. Terceira vantagem para você poder ter um carro elétrico, conforto e segurança. Ao rodar, óbvio, quem já viu, quem já rodou e já conhece um carro elétrico, silencioso ao extremo, o carro não faz barulho nenhum, não tem motor, né? E segurança, a grande maioria dos carros elétricos já vem com um bom pacote de segurança já incluso, né? Sistema de frenagem, alguns já vêm com radar, câmeras de segurança. Obviamente, a gente está falando de um patamar de carro elétrico um pouquinho mais caro, mas o conforto e a segurança dos carros elétricos, ponto positivo, mais um item de vantagem, né, a favor do carro elétrico. A quarta vantagem, né, é a eficiência energética que o carro consegue aproveitar, né, do seu combustível motriz. Por exemplo, um carro a combustão, ele do combustível do qual ele é movido, ele consegue extrair aí de 30% a 40% de eficiência energética. Já os carros que são movidos, né, por motores elétricos, eles conseguem aproveitar 90% de toda a energia fornecida. Bom, e a quinta vantagem para você ter um carro elétrico, emissão de poluente, praticamente zero. Um carro movido a gasolina, diesel, etanol, emite poluentes, né? O etanol um pouco menos, bem menos, mas gasolina e diesel bastante poluentes, né? CO2, enfim, vocês sabem, né? Um carro elétrico não emite nada, não tem poluente, né? É emissão zero. A emissão de um carro elétrico pode acontecer na sua fabricação, mas é tão pequena e inexpressiva que não faz tanta diferença assim. Pois é, mas como eu falei, nem tudo são flores. Tem desvantagens também em se ter um carro elétrico. E a primeira delas, a recarga. Muito diferente de um carro comum, a combustão, que eu e você, a grande maioria, tem. Você chega no posto de combustíveis, para seu carro, em 5 minutos, você enche o tanque e vai rodar aí mais 600, 700, 800 quilômetros, dependendo do seu carro. Um carro elétrico não é bem assim que funciona, tá? Primeiro, você vai precisar de pontos de recarga. Hipermercados tem, alguns shoppings, alguns outros poucos lugares você vai encontrar. Mas a certeza de encontrar alguém na sua frente já reabastecendo é bem grande. Então, ponto de recarga é um fator negativo que joga contra o carro elétrico.
A segunda desvantagem, se tem um carro elétrico aqui no Brasil, preço inicial. Na atualidade, né, em 2023, aqui nós estamos em novembro, partindo ali de R$150 mil os carros elétricos. A gente vai ter ali o Kwid, se eu não me engano, o Renault Kwid elétrico é o mais barato atualmente, está por volta ali de 150 mil, se não tiver mais, R$150 mil num Kwid. Então, não é para qualquer brasileiro ter acesso a um carro elétrico, não é tão fácil assim. A terceira desvantagem para se ter um carro elétrico, infelizmente, é a autonomia. Cito o exemplo do Kwid aqui mais uma vez. Se eu não me engano, a autonomia dele em ciclo urbano não chega a 300 km, tá? Na rodovia, menos ainda. Então, o que você consegue rodar num carro a combustão dentro da cidade, o elétrico não chega nem perto. Quero mais autonomia? Vai ter que pagar bem mais caro. É aquilo. Quanto maior a autonomia do carro elétrico, mais caro ele vai ficando, mais equipado ele fica também, enfim. Bom, outro problema que pode jogar contra o carro, né, uma desvantagem, seriam as baterias, né? Que a grande maioria das montadoras que fazem os carros elétricos atualmente dão uma garantia muito longa para as baterias dos carros, de 8 a 10 anos, né, no mínimo. É um tempo bom, sim, realmente é um tempo bom. O problema é para quem adquirir esses carros lá na frente, né? As baterias já perdendo a garantia, já não tendo a mesma eficiência de segurar carga, vai ser um problema futuramente para poder substituir as baterias dos carros que hoje estão já funcionando aqui no Brasil. E a última desvantagem de um carro elétrico, né, a quinta desvantagem, é a baixa infraestrutura que a gente tem aqui no país. Por exemplo, você pega aí um carro elétrico de uma autonomia, vamos dizer, razoável, vamos colocar aí 500 quilômetros, tá? O Megane E-Tech, se eu não me engano, foi recém-lançado, se eu não me engano, ele tem autonomia mais ou menos aí perto dos 500 quilômetros. Beleza, você vai fazer uma viagem da sua cidade até onde você precisa ir, que dê 400 quilômetros. Legal, você pode até conseguir fazer essa viagem, mas você tem que colocar no seu trajeto, pode existir algum acidente, você pode ficar parado bastante tempo no trânsito, vai consumir bateria, que se tiver um dia de calor, por exemplo, você tem que ficar com o ar-condicionado do carro ligado, né? Vai consumindo bateria. E se no meio deste trajeto você não tiver nenhum ponto de recarga, como é que fica, né? Você consegue até chegar no seu ponto de destino, carrega o carro e vai ter que voltar depois. O problema é traçar uma rota que tenha infraestrutura para que você possa viajar tranquilo, né? E não passar aperto do seu carro, acabar a bateria no meio do caminho. Imagina a dor de cabeça. Então é isso, carro elétrico tem sim as suas vantagens, é muito legal, é um caminho sem volta, o futuro é esse, carros elétricos. Porém, existem desvantagens também. Então, se você pensa em adquirir um, colocar um na sua garagem, analise bem, veja se realmente vale a pena, se realmente no atual momento não compensa mais você ainda comprar um carro a combustão. Carro elétrico é legal, mas para a grande maioria dos brasileiros ainda é um sonho bem distante, vamos dizer assim. Beleza? Bom, PH fica por aqui. Próxima terça a gente se fala às 7h30 da noite e eu espero você. Tchau!